Roberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilha, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, eu vou falar rapidinho porque é muito conteúdo, então vou tentar passar o máximo pra vocês. Continuação do vídeo que eu acabei de postar. E é isso, vou bater um papo aqui sobre a partida, né? Vasco 1, Grêmio 1. É o seguinte, no primeiro tempo, o Vasco teve 12 chutes contra 6 do Grêmio, porém, 3 defesas do Vasco contra uma do Grêmio, 5 escanteios pro Vasco, 2 escanteios pro Grêmio. Teve 3 amarelos pro Grêmio aí no primeiro tempo, nenhum pro Vasco, 73% de posse de bola. Então é o seguinte, no segundo tempo, teve aqui, ó, o Vasco continuou com mais posse de bola, 55%, 19 chutes contra 3 do Grêmio, nenhuma defesa do Vasco no segundo tempo, 5 do Grêmio e 2 cartões aí pro Vasco no segundo tempo. É o seguinte, o que eu quero passar para vocês, de acordo com a minha linha de raciocínio, teve 31 chutes pro Vasco, 6 no gol, menos de 20% de aproveitamento. Menos de 20%. Tem que ter efetividade, tem que ter qualidade ao finalizar. Senão não adianta, o Diniz vem na coletiva e fala, tô feliz, tô triste pela derrota, mas tô feliz porque o Vasco produziu muito. Resumindo, produziu muito. Resumindo, 9 jogos do Diniz, 3 vitórias e 5 derrotas. E com o jogo de ontem, 2 empates. Ou seja, 10 jogos. 3 vitórias, 5 empates. 3 vitórias, 5 derrotas, 2 empates. Não adianta. Prefiro jogar feio e ganhar. Os 3 pontos é que conta. Depois, quando estiver acabando o campeonato, estiver entre os 4 últimos do campeonato, na zona de rebaixamento para cair, chega lá para a CBF e fala, olha só, tivemos muitos chutes, muita posse de bola, criamos muito, então não vamos cair não, beleza? Não adianta. Essa situação toda não adianta. O que adianta? Resultado. Pelo resultado a gente estaria classificado na Sul-Americana. Pelo resultado a gente estaria melhor no Brasileirão, pelo menos entre os 6. Pelo resultado a gente estaria bem na Copa do Brasil, né? Classificado ali bem. Não com uma defesa do Léo Jardim que salvou a pátria. Cara, não adianta. O negócio é resultado. Não adianta. O Vasco teve 31 chutes, 6 no gol, 20%, menos de 20% de aproveitamento. Tem que ter efetividade, tem que ter qualidade ao definir o lance. Outra coisa, a Verratti está reclamando muito, tem que se concentrar na partida. Talvez não estava nem concentrado quando jogou aquela bola na trave, chega cara a cara com o goleiro, os jogadores perdem. O Volpi tomou gol para todo mundo, o Vasco não conseguiu fazer, deu 31 chutes, fez um gol. Então, cara, tem que aproveitar mais. O Grêmio deu 6 chutes, teve 3 chutes no gol. 50% de aproveitamento. Pô. E outra, eu mostrei no vídeo anterior. O Grêmio ia ganhar de virada. Bola na trave no último lance, cara. Se o cara caprichasse um pouquinho, ele, jogou muito forte. Ainda bem que ele errou. E imagina se o Grêmio vira. Como é que seria São Januário? A gente ia até perder mano de campo, a torcida não ia segurar a onda não é possível, todo mundo ia ficar estressado, o Grêmio em 3 minutos ia resolver a partida, não dá. Então é o seguinte, campanha do Diniz aí, 10 jogos, né, atualizando aí o jogo contra o Grêmio. Então, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, aproveitamento de 37%, ou seja, com o empate de ontem, menos de 37%. Então, 11 gols marcados, no caso, 12 gols marcados, né? E 10 gols sofridos. Olha, difícil, tá? Difícil ter aqui a sequência dos jogos para não ficar tão extenso assim. Eu não vou passar. O Vasco, o Léo Diniz bancou a escalação, a torcida chateada, né, com o João Vitor, bolada e tal, ele bancou essa escalação aqui, ó. João Vitor, PH, Lucas Freitas, Piton, PH, Hugo Moura, Tietê, Rayano Moreira, David e Verratti. Tá, se nessa galera do meio pra frente produziu, seguinte, a gente não tomando gol, o Vasco toma gol quase todos os jogos. Impressionante isso, cara. Essa linha de defesa aí tira tudo, cara. Cadê? Não relacionou o Leandrinho e tal. Ó,
Maurício Lemos não foi relacionado por opção técnica. O cara que era o salvador da pátria, que o Vasco ficou flertando aí por mais de um ano. Que gestão amadora, cara. Ficou flertando por mais de um ano com o cara. Olha, joga dinheiro fora. Inclusive, já vou emendar aqui, ó. Ia falar o time do Grêmio, mas todo mundo sabe, o time fraco demais, tá? Eu vou mostrar isso aqui rapidinho, para embasar o que eu tô falando, que é o seguinte, o Pedrinho tá aqui, ó, gastou nas janelas aí, todas, praticamente todas foram fiasco, algo em torno de 110 milhões, tá? Contratando. Aqui a informação do NT Vascaíno, tá? Desde que chegou no Vasco, o Pedrinho gastou cerca de 110 milhões, contando apenas com compras de jogadores, folha salarial tal, pode chegar a 144 milhões. Tá aqui. 110 milhões. Eu trouxe rapidamente, tá? Uma pesquisa rápida que eu trouxe aqui, ó. Tá aqui. O Marlon Freitas em torno aí de 30 milhões, tá? O Savarino, tá? O Savarino aí em torno de 13 milhões, saiu para o Botafogo. Salário de 620 mil, tá? 620 mil. Eric Pulga, que tá amassando lá no Bahia, 18 milhões. Tá? Alguns jogadores que poderiam estar somando o Vasco aí. Do Marlon Freitas a negociação vai ser dificílima, tá? Que o John Textor gosta dele. Mas só tô passando um panorama aí do Eric Pulga, que tava de bobeira, o Savarino. Savarino, eu tenho minhas dúvidas se já era o Pedrinho que tava de frente aí, tá? Eu tenho minhas dúvidas aí, mas só passando alguns jogadores que poderiam resolver. Eu quero falar o seguinte, eu quero demonstrar para você o seguinte, com 110 milhões, se fosse bem gasto, o Vasco estaria numa situação melhor, tá? Agora é o seguinte, deixa eu ver aqui se tá caminhando para 7 minutos. Tô passando rapidinho aqui. É o seguinte, Felipe Coutinho, né, retornou, empréstimo e tal. Alex Teixeira foi recontratado aí, né, custo zero, essa é a primeira janela, tá? Emerson Rodrigues, tá? Jean David, Maxime Domingues já foi embora. Maxime Domingues, 12 milhões, tá? O Jean David, 8 milhões. Só Jean David e Maxime, 20 milhões. Olha só, tá? Souza veio no pacote aí, na mochila, com todo respeito, do Coutinho aí, que eu nunca vi. Gestão amadora, que deixa um jogador, eu venho, mas aí quer dizer, além dele dar prejuízo, o Coutinho, né? Ele se pagou, tá? Mas retorno esportivo acaba atrapalhando o planejamento do técnico, porque fica amarrando o técnico, porque é um jogador que não dá para deixar em banco. O técnico fala, não, agora eu já me programei com esses jogadores aqui, Coutinho, tu tá retornando agora, pega um banco aí, porque agora eu encaixei o time. Não dá. Se ele vier, tem que botar ele. Mesmo o time estando encaixado, aí bota ele, o time sai do encaixe de novo, enfim. É um jogador que, se estiver disponível, tem que jogar. Ali é assim, ali tá assim, né? Então, aí o técnico tenta se planejar, mas fica naquela dúvida se o Coutinho joga, se não joga. E o custo-benefício é péssimo. E mesmo assim ele trouxe Alex Teixeira e Souza para ainda onerar mais ainda o clube e ficar mais difícil ainda. Então, seguindo, na segunda janela, Tietchan, para mim, contestável, não viria, tá? Não viria. Veio o Fusato, tá? O Tietchan foi sem custo, o Fusato sem custo. Maurício Lemos veio sem custo também. O Lucas Freitas sem custo. O Lucas Oliveira sem custo, amigo do Felipe aí, né? Por isso que vai lá no Japão, vai no fim do mundo, que eles contratam assim, cara do fim do mundo. O Garré, olha só, hein? O Garré, que ontem sai o DVD, não entra o Garré, para você ver, a gente não pode contar com o Garré em nenhum momento. O Garré, praticamente, ele não jogou ainda, no péssimo custo-benefício, 15 milhões praticamente, 15 milhões no Garré. Olha como a gestão gasta mal. Nuno Moreira, né, 20 milhões aí, que é um jogador que entre os ruins ali, acaba que a gente acaba blindando, não reclama tanto do Nuno Moreira, porque tem muita gente ruim na frente ali, então a gente não reclama dele porque ele não compromete, joga o padrão ali. Agora, se fosse no Palmeiras, né, no Império do Mal, não teria nem vaga, tá? Porque ele chegando, fez gol, deu assistência, agora não tá fazendo a diferença como fez quando chegou, já apagou. Ou então jogou ali num cesto de laranja podre e também apodreceu também. E, às vezes, é o que acontece. Principalmente em qualquer área ali,
de trabalho. Às vezes tem uma equipe boa, mas eles se misturar ali com laranja podre acaba estragando todo mundo. Então vamos lá, o Lloyd Augusto algo em torno aí, tá aqui, 9 milhões, algo em torno de 9 milhões de reais. E é o seguinte, as transferências dele foram sempre sem custo para o Vasco teve que pagar. Olha, eu posso, sabe, já tá chegando a 11 minutos de vídeo, queria falar mais coisas, mas é isso, sabe, para não ficar maior, eu vou falar rapidinho aqui o seguinte, olha aí o time do Mirassol, olha o time do Mirassol, vê se vocês conhecem alguém. Walter no gol é o único que a gente conhece, que é um jogador, né, razoável, o Reinaldo também, mas aqui, ó, observem agora, James, João Vitor, Lucas, Ramon, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Edson, Carioca, De Castro, De Costa, meteu 3-0 no Santos ontem. Os caras estão bem na tabela, ganharam do Grêmio, os caras estão fazendo um futebol honesto, folha salarial, aqui, olha a folha do Mirassol, cara, aqui ó, Lisca doido, a informação tá aqui ó, folha salarial do Mirassol, 3 milhões, salário do Léo Jardim e do Coutinho, já paga o time inteiro, tá aqui ó, outra fonte falando aqui ó, 3 milhões, porque essa fonte aqui do Jonathan Anjos tá comparando aí o jogo, né, do Mirassol com o Palmeiras, que foi 1-1 e jogou lá, né, o Mirassol jogou fora, empatou com o Palmeiras, aí tá falando que 3 milhões é o salário do Abel Ferreira, e paga o time todo do Mirassol e empatou, ou seja, gestão profissional, gestão que os caras que sabem trabalhar, um time que sabe, é proativo, é um time que não é um time derrotado, igual o elenco do Vasco. O elenco do Vasco é um tipo de jogador que não tem característica de ser veloz, de ter resistência. São jogadores lentos, sabe? Como o Jair, que o Diniz falou, não, eu vou contar com ele. Aí fez ele jogar mais uma partida, aí completou 7, agora não pode negociar o Jair. Aí tá o Jair amarrado lá, aí entra o Cocão, em vez de entrar o Jair, né, que pra mim o Jair já tinha que ter saído há muito tempo, mas já que ele segurou o Jair falando que ia contar com o Jair, e aí? Cadê o Jair? São jogadores que aparecem do nada, aí jogam depois, nem relacionados são, ó. O Maurício Lemos entrou num jogo importantíssimo contra o Del Valle, aí agora nem relacionado é. Cara, que loucura, que loucura. Ao mesmo tempo que pega um jogador como Salvador da Pátria em um jogo, no outro jogo nem relaciona por questões técnicas, por estar abaixo nos treinamentos. Não tem, cara, é a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana. Enfim, é isso, não vou me alongar, já tá caminhando para 12 minutos aí, depois fica difícil de fazer o upload, mas é muita informação, é muita questão a ser levantada, sabe? É muita gente errando. Rapaziada, é isso, tá? Fiquem com Deus, curte, comente, compartilhe, dá aquela hypada, valeu, dá essa moral aí. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.